Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de linguagens e suas tecnologias para estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Este é o projeto Seduc em Ação, eu sou o professor Marcelo e a nossa aula de hoje é sobre artes marciais e lutas, conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? O tema integrador da nossa aula de hoje será a participação de processos de experimentação e criação nas práticas de linguagem para a produção de sentidos em diferentes contextos. A habilidade específica que vamos trabalhar com vocês hoje na nossa aula é utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. A habilidade do componente curricular que vamos trabalhar com vocês hoje é compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. O objetivo de aprendizagem é comparar as características, códigos, rituais, elementos indumentários, materiais, instalações e instituições das lutas, aplicando de forma autônoma em seu projeto de vida, ok? Então, dentro da cultura do movimento humano, hoje o tema da nossa aula será artes marciais e lutas, uma breve explicação sobre as origens e seus conceitos e vamos falar mais especificamente de duas lutas, uma de matriz indígena, no caso que é o Uca-Uca, e outra de matriz africana, no caso a capoeira. Vamos lá? Origem das lutas e das artes marciais. As lutas são práticas corporais muito antigas e visavam a defesa e o ataque. Já as artes marciais são práticas de lutas mais elaboradas e permeadas de filosofia e preceitos éticos e morais. As artes marciais, também chamadas de Wushu na China, esse nome é chinês, têm seu nome derivado de Marte, deus romano da guerra. Já o conceito de luta envolve simplesmente o combate em oposição direta, ou seja, é uma questão mais primitiva. Não é menos nem mais importante, porém ela é mais primitiva porque vem da nossa origem de nos defender e também atacar quando necessário. As lutas e artes marciais são formas de combate e, ao mesmo tempo, são desenvolvidas como esporte, com certas diferenças e peculiaridades em cada prática. É interessante quando a gente começa a observar que, normalmente, todos os elementos da cultura corporal eles acabam se transformando, sejam jogos, brincadeiras, lutas, acabam se transformando em esporte, que é uma forma de você criar um contexto onde existem limites, regras, alguns fundamentos, e você pode expor ao público, exibir ao público, para que todos possam entender, interagir e, de repente, até futuramente praticar também. As artes marciais e lutas nas aulas de educação física. É interessante porque alguns professores e até mesmo alguns gestores têm um certo receio em trazer esse conteúdo para dentro do contexto escolar. Porém, ele é muito rico e é muito importante, porque você trabalhando alguns elementos de forma lúdica, alguns elementos das lutas e das artes marciais de forma lúdica, os estudantes, os alunos vão poder vivenciar essa experiência motora e, ao mesmo tempo, também entender o significado de lutas e artes marciais desvinculado de violência, que violência já é uma questão negativa, que a gente tem que evitar e tem que coabir. A riqueza de gestos motores nos vários tipos de lutas e artes marciais contribui intensamente para que os estudantes ampliem seus conhecimentos e adquiram mais cultura por meio das aulas do componente curricular de educação física, assim como melhorar cada vez mais seu repertório motor através da diversidade de gestos que essas experiências vão também nos proporcionar. Os jogos de luta e atividades recreativas organizadas que utilizam elementos do conteúdo de lutas, adaptados em formas de brincadeiras, são uma ótima opção para trabalhar e ensinar os conteúdos de lutas e artes marciais nas aulas de educação física. Lembrando que,
a primeira preocupação em qualquer prática corporal é a questão da segurança, né, de todos os elementos que estiverem ali participando e também ver a questão de você adequar o espaço à prática que você vai propor aos seus estudantes. Então, quando vocês forem praticar, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a sua segurança e a segurança do colega que vai praticar com vocês. Vamos agora entrar, então, numa luta de matriz indígena, que é o Uca-Uca. E é interessante, antes de a gente adentrar a essa luta especificamente, é que a história do mundo ela é muito similar. Então, povos antigos, os povos contemporâneos, sempre têm na sua cultura alguns elementos muito semelhantes nos diversos continentes do nosso planeta. Inclusive a questão de música, a questão de dança, a questão de jogos, brincadeiras, esportes e também na questão de lutas, você vai ver em vários pontos do mundo, em várias civilizações diferentes, semelhanças muito grandes. Então, por exemplo, no Uca-Uca, a gente vai ver várias semelhanças entre diversas lutas, por exemplo, do Oriente Médio, da China, da Europa, no próprio Estados Unidos. E aqui as lutas mais novas, no caso, tipo o jiu-jitsu, né, que o jiu-jitsu brasileiro, tem muitos elementos também semelhantes ao Uca-Uca. Vamos, então, dar a introdução em relação ao que é o Uca-Uca. Entre os povos indígenas do Alto Xingu, destaca-se um tipo de luta que, em diferentes etnias, como Cuicuro, Meinaco, Camaiura e Uaujua, entre outras, pode ser reconhecido por meio da expressão Uca-Uca, que representa uma onomatopeia em referência ao rugido da onça. Contudo, essa matriz de luta recebe uma denominação específica de acordo com o idioma de cada etnia. E no caso do povo Kalapalo, o Uca-Uca é denominado Ikindene, que remete ao significado de uma espécie de luta esportiva ou guerra contida. Ou seja, o sentido de uma luta simplesmente para praticar, uma luta para festividades religiosas ou não, já estava implícito no próprio povo indígena, ou seja, não era uma luta para agredir, machucar, ferir, mas era uma luta para você demonstrar a sua habilidade em relação ao seu oponente. E não é seu inimigo, ele é seu oponente, seu adversário. Então, nessas festividades, já que é uma festividade, então, poxa vida, é lógico que você não vai querer agredir, ferir, machucar o seu oponente. Então, olha só que interessante, até dentro dos povos indígenas, há muito tempo, porque isso aqui é bem antigo, é primitivo, já tinha esse conceito de preservar o próximo, de cuidar do próximo, demonstrando apenas as suas habilidades. Isso é interessante porque esse é o princípio básico de artes marciais praticadas nos templos, nas academias, tá certo? Esse é o significado e é o mais importante que a gente tem que levar para a nossa vida em relação a lutas e artes marciais. Cuidar sempre do próximo. O Ikindene é disputado sempre entre dois lutadores, que se desafiam encarando-se e girando simultaneamente no mesmo sentido, até que um dos oponentes se ajoelhe e o outro repita o gesto para, em seguida, se agarrarem nas regiões do tronco, dos ombros, do pescoço ou cabeça. O objetivo do jogo é derrubar o adversário de modo que ele toque as costas no solo. No entanto, um simples toque de mãos atrás do joelho do oponente também pode encerrar a luta. Ou seja, a semelhança do Uca-Uca, por exemplo, com o judô ou com o jiu-jitsu é muito grande. Trata-se de uma luta relacionada com um evento maior, o Quarup, celebração da vida e da morte que congrega as várias etnias do Alto Xingu. No Quarup, apenas os homens lutam o Ikindene. É durante esse evento que os jovens são apresentados publicamente após um longo período de reclusão pubertária e se enfrentam também em lutas de Ikindene. As mulheres têm sua vez, só que a oportunidade delas lutarem é em outra celebração, o Jamugikumalu. Vamos entrar agora numa outra luta que já é de matriz africana e é extremamente conhecida e muito popular no Brasil. E também ele levou o nome do Brasil ao mundo. Existem evidências sobre o nascimento da capoeira relacionado com a luta dos escravos africanos pela libertação de trabalhos escravos. Ribeiro diz que ouviu-se falar de capoeira durante as invasões holandesas em 1624,
quando escravos e índios, aproveitando-se da confusão gerada, fugiram para as matas. Os negros criaram os quilombos, entre os quais o famoso Palmares, cujo líder, Zumbi, era capoeirista e o mais hábil e o mais ágil deles. A roda de capoeira pode ser feita em qualquer ambiente, seja em salão, praça, área coberta ou descoberta, ou em quadras de esporte, desde que não forneça riscos aos capoeiristas. O capoeirista participa da roda de capoeira jogando com muita vivacidade e descomprometimento dos movimentos, os quais podem ser técnicos ou não. Por isso, a capoeira é uma modalidade que pode ser vivida dentro e fora da escola, com uma atividade da cultura corporal, pois a capoeira, como educação física, faz parte da nossa história, contribui na formação de valores das crianças, jovens e adultos. Segundo Santos, é interessante a gente conhecer e perceber que dentro da capoeira existem dois elementos, que são a dança, a música, né? E, no caso, os próprios gestos de luta. Então, muita gente considera a capoeira como dança, outras pessoas consideram como luta. Mas, na verdade, pelo menos segundo algumas fontes históricas, a capoeira ela foi permeada, ela foi disfarçada de dança para justamente favorecer e ajudar na prática dos escravos no dia a dia. Porque existia um cerceamento muito grande em relação às práticas ou às coisas que os escravos podiam fazer. Então, quando se colocava música, parecia que era uma questão mais de dança, uma coisa sem muito problema, sem muita importância, ok? Então, é interessante entendermos como isso tudo foi criado. E essa luta, junto com a música e com a dança, criou uma forma de cultura extremamente rica e importante para o nosso povo. Por que é importante entendermos e praticarmos as lutas e as artes marciais e saber diferenciar de violência? A violência desumaniza o homem. As lutas e artes marciais têm o objetivo de estimular a capacidade do ser humano em controlar suas emoções e a dominar a raiva, a ansiedade e o medo, promovendo uma atitude positiva e desenvolvendo a autoestima, o autocontrole, o respeito e o cuidado com o próximo, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, que isso possa ajudar vocês na vida de vocês, dentro do projeto de vida de cada um. Muito obrigado, galera. Fiquem ligados. Amanhã teremos mais aulas para vocês, estudantes do ensino médio, aqui na TBC. Forte abraço, até a próxima e se cuidem.